Olá a todos, essa é a apresentação do Grupo 5, grupo composto por Clara Ronde, Frederico Batá, Gabriel Fonseca, Guilherme Augusto, Lucas Martins, Marcela Azevedo e Olga Mota. Essa apresentação será ministrada por mim, Guilherme Augusto, e Olga Mota, e tratará dos assuntos mini avaliação nutricional, IMC e circunferências corporais, como medir e interpretar, sendo tudo voltado para o idoso. De antemão, vamos iniciar pela mini avaliação nutricional, que constitui o primeiro instrumento validado para a avaliação nutricional do idoso, desenvolvido por Gigos, com o objetivo de avaliar o risco de desnutrição para se realizar a intervenção adequada. Dentre as informações pesquisadas, são vistas medidas antropométricas como o peso, a altura, a relação de perda de peso, assim como informações dietéticas referentes à própria alimentação do paciente, informações sobre o estilo de vida e medicação, e também conta com a autopercepção sobre o estado de saúde. Em situações na qual o peso não consegue ser feito, não consegue ser medido, ele pode ser estimado por meio de fórmulas matemáticas que levam em consideração outras medidas antropométricas, como a altura do joelho, a dobra cutânea, subescapular, circunferência do braço, circunferência da panturrilha e a circunferência abdominal. Assim, a gente tem aqui a avaliação, que se inicia com uma triagem. Dentro dessa triagem, no somatório de pontos, caso seja 11 ou menor, deve-se continuar essa avaliação. A partir de 12 para cima, não há mais necessidade dessa avaliação. A avaliação global aqui é feita, na qual, se não tiver resposta sim ou apenas uma, é 0 pontos. Se tiver duas, vale 0,5 pontos, e se tiver um, vale 3 pontos. A partir disso, vai para a avaliação do estado nutricional de fato, a partir dessas perguntas, e no somatório de pontos, a avaliação nutricional, quando ela é menor que 17 pontos, é um paciente desnutrido, entre 17 e 23,5 pontos tem risco de desnutrição, e acima de 24 ou 24 é um paciente nutrido. Sobre o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, é uma técnica utilizada para avaliar o estado nutricional do paciente. É uma técnica muito fácil de ser empregada, onde as duas variantes que vão ser necessárias para o cálculo são peso e altura. Peso em quilograma e altura em metro. E aí, pela divisão do peso pela altura ao quadrado, vamos chegar em valores que vão nos dar uma ideia se o paciente está enquadrado nos padrões de acordo com sua idade, peso e altura, nos padrões normais nutricionais. No entanto, na população idosa, esses valores podem mudar um pouco. A partir desse cálculo, vamos chegar a valores que vão nos nortear se aquele paciente está num peso normal para sua faixa, abaixo do peso, sobrepeso ou obesidade, sendo destrinchado em alguns graus de obesidade. Então, para idosos, esses valores vão ser um pouco diferentes. Isso porque a população idosa passa por mudanças metabólicas e estruturais e corpóreas que são esperadas para sua faixa etária. A gente tem um decréscimo da estatura, um acúmulo de tecido adiposo, uma diminuição do tecido de massa magra, de tecido muscular, e também uma diminuição percentual da quantidade total de água no corpo. Então, os parâmetros passam por algumas modificações. Então, baixo peso, que para a população não idosa seria abaixo de 20, para a população idosa é abaixo de 22. Valores de eutrofia são quando os valores obtidos pelo cálculo de IMC variam de 22 a 27, e obesidade quando esses valores são acima de 27. Com relação à circunferência corporal, a gente tem o valor da circunferência abdominal como uma medida muito importante, inclusive como critério para fechar diagnóstico de síndrome metabólica. É uma quantificação, é um valor que dá ideia também do risco cardiovascular daquele paciente. Então, a partir de uma medida simples da circunferência abdominal, a gente vai ter essa noção. Para homens, a gente vai considerar que o risco cardiovascular é aumentado quando os valores obtidos forem iguais ou maiores a 94, e para mulheres, quando esse valor for acima de 88. Também é um valor que pode nos dar noção sobre o risco daquele paciente desenvolver algumas doenças metabólicas, como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, e aí esses valores vão ser maior que 102, maior ou igual a 102 para homens, e 88 para mulheres.
Os valores obtidos com a medição das circunferências vão ser também muito importantes quando estamos tratando da população idosa, porque em algumas situações específicas a gente vai ter uma dificuldade em pesar aquele paciente. Isso porque ele já está acamado há uma longa data ou porque ele tem alguma limitação de movimentação. Então, o que é que a gente pode usar, lançar a mão dessa técnica? Em algumas situações onde a pesagem não é possível, a gente consegue estimar o peso corporal do idoso a partir de algumas medidas. Então, existem fórmulas que vão usar como variantes a altura do joelho, a dobra cutânea subescapular, circunferência de braço, circunferência da panturrilha e circunferência abdominal. A medida da circunferência do braço é outra medida importante para dar uma ideia sobre o percentual de gordura. Isso porque é uma região que tem um acúmulo de gordura e massa magra, por isso nos dá esse panorama. Então, para fazer a medição, a gente vai pedir que o paciente deixe os dois braços estendidos e vamos medir o lado direito. É importante que o braço esteja exposto, sem roupa ou manga em cima. E aí, a gente mede a circunferência. A altura do joelho é uma das medidas utilizadas para estimar o peso corporal do paciente, porque é uma medida muito relacionada com a estatura e tem pouca variação no decorrer dos anos. O melhor lado para fazer a medida é do lado esquerdo e, idealmente, o paciente deve estar deitado. Se não for possível, ele pode estar sentado, com a perna cruzada sobre o joelho oposto e vamos medir pela face lateral da coxa até a altura mais ou menos da patela. A circunferência da panturrilha é outra medida importante para avaliar o aporte nutricional daquele paciente. Então, para medi-la, vamos calcular a circunferência da área de maior perímetro da panturrilha. Para calcular a circunferência abdominal, a gente vai pedir que o paciente fique em pé e exponha o abdômen. E aí, para chegarmos à altura correta para fazer essa medida, a gente vai palpar a crista ilíaca antero-superior e o rebordo costal que está logo acima dele. Fazendo um cálculo aproximado da distância média entre esses dois pontos, que em muitas vezes vai coincidir com a altura do umbigo, a gente consegue calcular a circunferência abdominal. Para o cálculo da dobra cutânea subescapular, a gente precisaria de um adipômetro ou do paquímetro. Mas, assim, para ter ideia de qual é a região e como calcular, é uma dobra subcutânea utilizada logo embaixo da escápula. Então, com o paquímetro a gente vem aqui e mede mais ou menos qual é o tamanho dessa dobra. Diante do que foi exposto, dentre as diversas consequências da subnutrição, uma consequência silenciosa e imprescindível de discussão é a síndrome da fragilidade, a qual pode ser definida como uma síndrome biológica de redução de reservas e resistência a estressores, resultando do declínio de inúmeros sistemas fisiológicos e que causa vulnerabilidade e desfechos negativos. A sua fisiopatogenia silenciosa é decorrente de um longo tempo em estado impróprio de nutrição e é constituída pela desregulação neuroendócrina e imunológica, assim como pela sarcopenia. A fragilidade se dá em forma de ciclo em espiral, de piora progressiva do paciente, que se inicia a partir da perda de massa muscular pela senescência ou até mesmo por um caso de doença, o que leva a um processo de sarcopenia. E esse processo de sarcopenia, para menores esforços, vai se necessitar de diminuir o volume de O2 para pequenos esforços. Assim, tem-se uma redução na força e potência, que segue por uma redução na velocidade de marcha, nas atividades e do gasto energético. Como o gasto energético se torna reduzido, a alimentação se torna prejudicada e tem-se uma desnutrição crônica, e o ciclo se repete. Além disso, são critérios para o diagnóstico da síndrome da fragilidade a redução da força de preensão palmar, a da velocidade de marcha, de peso não intencional, que pode ser uma perda maior ou igual a 4,5 kg ou 5% em um ano, uma redução de atividade física e sensação de exaustão autorreferida. Na presença de 3 ou mais, tem-se a síndrome de fragilidade diagnosticada. E, além disso, pode-se fazer uso para screening o mnemônico FRAIL, que implica fatigue, que é a fadiga, resistência, o aeróbico, doença e a perda de peso.
e com isso, a partir disso, faz uma avaliação de como está a nutrição do paciente, e essa é a importância para a qual se deve se atentar tanto para a alimentação do idoso, como está sendo feita, pois a partir de uma síndrome da fragilidade pode-se ter também uma síndrome da imobilidade, e isso influencia no tempo de hospitalização. Um idoso que fica acamado é um idoso mais susceptível a outras infecções, a outras úlceras de pressão, entre outras problemáticas. Então, diante desse cenário, é importante estar sempre atento à avaliação nutricional e todas as outras medidas antropométricas. E com isso encerramos nossa apresentação. Essas são as nossas referências. E muito obrigado e feliz 2020 a todos.